A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um vídeo, mas antes de continuarmos, deixa o teu like aí neste vídeo, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, ativa aí para que você venha receber todas as notificações acerca deste canal, Vamos lá, iremos falar sobre liderança neste dia. Iremos tratar acerca de pensamento para a liderança. É um pensamento que nós vamos trazer aqui para a liderança cristã. Pois bem, meus queridos irmãos, iremos abordar acerca do líder que deixou um grande exemplo para todos os líderes que vieram após ele. Este líder se chama Jesus Cristo. Quando ele esteve aqui na terra, ele deixou um grande exemplo de líder. Vamos lá. Capítulo de número 26 do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 26, versículo 40. Diz assim: E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Queridos, nesse texto presente fala acerca do dia que Jesus agonizou, expôs a sua alma de forma melancólica, lá no jardim do Getsemane. Pois sabemos que Jesus chamou os seus discípulos e ele disse: Olha, a minha alma está angustiada, a minha alma ela está muito triste, profundamente triste. E ele foi para o jardim do Getsemane, mas ele levou consigo alguns discípulos. Ele levou Pedro, que também é chamado de Simão Pedro, e levou os dois filhos de Zebedeu. Queridos, Jesus estava lá no monte, estava lá naquele jardim, estava orando, chamou os discípulos para orar. Mas é interessante, queridos irmãos, que quando Jesus ele vai além, porque os discípulos ficaram em uma parte, Jesus foi além daquela parte para orar sozinho no canto. Quando ele volta, conforme diz o texto do capítulo 26, versículo 40, que nós lemos aqui, Jesus voltou para os seus discípulos. E quando ele voltou para aquele lugar onde os discípulos estavam dormindo. Ele encontrou os discípulos dormindo. Jesus ele era o líder daqueles homens. Jesus ele era o mestre daqueles homens. Aqueles homens estavam iniciando, estavam aprendendo um discipulado com Jesus. E o que é discipulado? Discipulado é um relacionamento entre o discípulo mais novo com o discípulo mais velho, onde ambos falam, ambos se relacionam ali, trazendo uma mensagem sobre os elementos da fé do cristianismo. Pois bem, meus amados irmãos, Jesus ele volta e vê os seus discípulos, seus aprendizes, dormindo. Mas eu acho lindo Jesus, porque Jesus como líder, ele mostra que liderança não é o poder de mandar. Ele revela que liderança não é o poder de mandar nas pessoas. Observe que Jesus, ele vê aqueles homens dormindo, ele não chega dizendo assim: vocês são covardes. Ele não diz isso. Ele não chega dizendo assim: vocês são fracos. Não, ele não diz isso. Jesus não chega assim para eles, esculachando eles, colocando eles para baixo. Não, irmãos. Jesus, ele chega para eles ensinando. É bem verdade que ele disse: se vocês não puderem nem uma hora vigiar comigo. Mas ele, dentro disso, ele traz um ensinamento dizendo: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Jesus Cristo, o maior líder da história, ele deixa um grande exemplo. Ele deixa um grande exemplo que liderança não é o poder de mandar nas pessoas. Liderança é você crescer junto com aquela pessoa. Porque já diz certo escritor: liderança não é o poder de mandar, mas é o desenvolvimento para o crescimento de ambos. E Jesus ele mostra isso durante a sua caminhada aqui na terra. Ele começa ali a ensinar aqueles homens. Ele disse: olha, rapaz, vocês precisam estar vigilantes. Jesus não chegou esculachando, repito. Ele chegou ali ensinando aqueles homens.
com tolerância, com mansidão. Ele chega dizendo: mas rapaz, deixa eu só reproduzir o texto aqui para você entender melhor. Mas rapaz, vocês precisam estar vigilantes e orando. Vocês precisam estar atentos. Esse foi o exemplo de liderança que Jesus deixou para todos nós. Para todos nós. Ele deixou esse exemplo. Então, neste dia, que nós venhamos praticar este exemplo. Se você é líder, seja na igreja, seja em qual for o lugar, seja qual for a esfera que você estiver liderando. Mas a humildade é o segredo de tudo. A tolerância é o segredo de tudo. A visão ampla, o líder tem que ter uma visão panorâmica. O líder ele tem que olhar para os seus liderados, não como os seus empregados. Porque nem com o empregado se trata de forma intolerante. Porque o empregado é aquele que está ajudando aquele líder ali, aquela pessoa. E não se trata também com intolerância, de forma dura, para querer esculachar a pessoa. É isso que eu estou querendo dizer. Então, Jesus Cristo, ele deixa o exemplo. Então, para ser um líder excepcional, siga os passos de Jesus. Porque Jesus, ele nos ensina em sua forma de liderança. Ele nos ensina a ser humilde, repito, a ser tolerante e a ensinar ao invés de mandar. Que Deus continue abençoando a todos. E eu, você e a Bíblia ficamos por aqui neste dia. Deus continue abençoando a todos vocês.